pessoas estão presumindo que a consciência delas é a totalidade da mente, que é um absurdo completo. Criaturas da Mente está chegando aos cinemas agora no dia 8 de maio. Eu estou aqui para conversar com o Marcelo Gomes, que é diretor do longa-metragem, esse documentário que está chegando então aí nos cinemas. Marcelo, obrigado por bater um papo conosco e parabéns, em primeiro lugar, pelo trabalho, um trabalho instigante, um trabalho que eu vi que levou um tempo para ser feito também e foi realizado no momento que muita gente estava precisando sonhar, né? Porque a pandemia foi dose para todo mundo. Exatamente. Eu acho que a pandemia foi o momento que a gente se voltou mais para a gente mesmo, para o nosso interior, né? E foi um momento que muita gente deixou de dormir, ou dormia demais, tinha muitos pesadelos, sonhava demais, ou como eu, não conseguia lembrar dos sonhos ou não sonhava. Eu acho que teve uma alteração no sonho e no sono de muitas pessoas, né? Isso era um momento muito desafiador para todo mundo, né? Então, foi nesse momento que eu e a Letícia Simões, a gente começou a refletir sobre isso, a gente conversava muito sobre isso, e o Siddhartha, na época, estava dando muitas lives sobre o tema, né? Eu já conheci o Siddhartha lá em Natal, uma vez já conheci ele, já conversei com ele sobre os sonhos, né? A gente ficou mais envolvido com esse tema, depois a gente leu um texto dele que é Ciência em Krakatoa, que ele fala do que é o Brasil naquele momento, de fazer ciência, e tem o carnaval do Recife, que ele estava no carnaval de Recife de Olinda, de onde eu sou. Então, eu fiquei muito emocionado com aquilo tudo. A gente vivia naquele momento uma perseguição muito forte, tanto a ciência quanto o cinema do governo fascista que estava no poder, né? Então, Siddhartha era perseguido, a gente também filmava muito sobre isso, mas aí veio o fim desse governo e a gente abandonou uma parte desse trabalho que queria investigar essa perseguição e a gente foi para outra que é muito mais importante, esse acesso ao inconsciente, seja através do sonho, do transe ou da psicodelia. Isso foi muito mais importante. Pois é, e o cinema é sonho, né, Marcelo? Eu acho interessante que você abre o seu filme, inclusive, né, com uma citação do Orson Welles, que é ali, o cinema é sonho. Até eu tinha pego aqui a citação e acabou fugindo aqui do Cinema meu. não tem fronteiras nem limites, é o fluxo contínuo de sonho. Isso aí, muito obrigado, está aqui E o também. Fellini também dizia que a realidade não importa, o que importa é o sonho, né? Mas o Siddhartha não só traz a questão da importância do sonhar, do ato de sonhar, né? Nessa sociedade capitalista pragmática, de tudo tem que ser utilitário. Qual a utilidade do sonhar? A utilidade do sonhar é fundamental para construir sua subjetividade, seu imaginário, para você viver melhor, até com você mesmo, porque acessar o seu inconsciente é uma forma de você viver melhor, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso, a gente está falando disso num momento que parece um momento extremamente distópico, né? Você observa a geopolítica mundial, milhares de conflitos e de guerra, né? Então, o sonhar fica cada vez mais importante e o refletir sobre o sonhar. Mas o que eu acho que é mais bacana também é que o Siddhartha é um cineasta, é um cientista de alma brasileira. Ele joga capoeira, ele tem um altar em casa. Então, é uma pessoa que respeita muito e admira a raiz indígena e africana da nossa cultura. E para a gente falar de sonhos, a gente tem que trazer todos esses tipos de conhecimento. Conhecimentos que são tão importantes quanto o conhecimento científico, né? O conhecimento, eu acho que o Siddhartha diz uma coisa maravilhosa, é que estamos na hora de aldeiar e quilombar o nosso país, né? É muito importante a gente se redefinir como nação e nesse momento é muito importante trazer esse conhecimento. Na hora que a gente discute o sonho, o acesso ao inconsciente, eu acho que Mãe Beth de Oxum, Mãe Lu de Iemanjá e Ailton Krenak são tão importantes quanto Siddhartha, Hidráulico, qualquer outro cientista, cada um com seus saberes, né? Eu acho que é um menu de saberes que a gente apresenta ali. E o encontro desses saberes que eu tive o prazer de vivenciar, né? Quando a mãe Beth fala, existe gente dentro da gente, ela está dialogando com o conhecimento de Siddhartha.
sobre as criaturas da mente, né? E ela própria diz assim, você tem que escutar mais a gente. A mãe Beth atende as pessoas no terreiro dela, conforta as pessoas, dá afeto, como o psicanalista faz. A mãe Beth vai no terreiro dela e cata algumas ervas para fazer chás, para indicar as doenças curativas, né? Ela faz rituais com música, com tambor, também para curar as pessoas, né? Mãe Beth podia estar no SUS, por que não? Por que Né? não? Mas é curioso porque até a gente tá, claro, né? Quem não viu o filme talvez tá meio perdido, assim, como assim? Criaturas da mente, o que que é isso? Eu quero até saber de ti, Marcelo, porque eu vejo que o documentário ele surgiu muito de uma inquietação tua também, né? No começo do filme você se coloca, inclusive, né? Em várias partes do filme você se coloca dentro do próprio filme também, porque estava com dificuldade de sonhar, ou não lembrava dos sonhos. Daí entra o Siddhartha Ribeiro também, né? Que é um fio condutor da história também. Ele conta também essas questões. Eu não queria entrar em muitos detalhes, porque eu quero que a pessoa vá ao cinema ver, né, o filme Vou dar spoiler. e saiba que são as criaturas da mente, mas eu queria que tu, pelo menos, instigasse aí o nosso espectador aqui do YouTube para que ele tenha um vislumbre do que são essas criaturas da mente e o que ele pode esperar, então, na hora de entrar no cinema e assistir, então, esse filme que realmente ele coloca muita coisa na nossa mente também, né? Eu acho que ele abre muitos caminhos, mas também não é um filme que se fecha em si, né? Eu acho que ele mais que abre um caminho para as pessoas irem buscar também outras coisas, né? Eu acho que é um filme que propõe perguntas, não respostas. Eu acho que é Isso. legal. Mas imagina que nossa mente é um iceberg e a parte que você vê lá de cima, pequenininho, é o consciente. Essa parte que está embaixo da água, que é imensa, profunda, é o inconsciente. E o inconsciente é a maior parte de nossa mente. Né? E esse inconsciente é formado pelo quê? Pelos nossos sonhos, pelos filmes que a gente vê, pelos livros que a gente lê. Está tudo lá no inconsciente, pela nossa memória. Está tudo lá. Mas nós, seres humanos, não estamos aqui faz 100 anos, 200 anos. Estamos aqui há muito tempo. Há muito tempo, quando não existia a linguagem escrita. Né? Há muito tempo atrás, quando os seres humanos viviam na caverna, até muito antes disso. Né? Então, essa bagagem de DNA, né, que o Siddhartha fala da paleontologia da mente, está toda aqui dentro que a gente desconhece e a gente nem sabe como ela atua. A gente já sabe que no sonho, ou quando você está em transe, ou quando você é submetido a uma experiência com psicodélicos, a mente modifica. A mente modifica, né? E a gente não sabe mais nada. Então, o que a gente quer é investigar isso. E a gente vai atrás de pessoas como Ailton Krenak, que tem um conhecimento da cultura indígena, vai para mãe Lu e Mãe Beth, que são mães de santo do candomblé, para entender o que eles acham desses temas, que elas acham desses temas. Mas também vamos atrás de cientistas como o professor Draulio, que faz pesquisas com a Jurema como, e a ayahuasca como plantas curativas para depressão, né? E como elas atuam na mente, no inconsciente desses pacientes. Então, isso tudo está no filme, e o que eu acho que é muito interessante é que a gente imaginar que, assim, dependendo se você é cético ou não, você pode imaginar que as criaturas da mente estão todas dentro de você, né? A partir do seu DNA e das coisas que você elabora e da sua memória e tudo mais, ou estão fora também e que penetram também a sua mente. Aí depende da sua crença. A gente não quer dizer o que é melhor, o que é pior, o que é importante, o que é real, o que não. O que a gente quer dizer é que elas existem. Interessante isso, né? E o filme ele abraça muito bem isso, a religião, a ciência. Eu acho isso interessante também, né? Tem um pouco para cada um, cada pessoa que entrar no filme vai poder também, eu acho, se sentir um pouco contemplado, né? E eu acho interessante também, para tentar não entrar em spoilers, mas o Siddhartha ele passa por uma experiência bem científica. Já tu já passa por uma experiência que mexe, né, com ayahuasca, então acho é interessante isso também, né? Ver como vocês também, né, se colocam dentro do filme e como vocês experimentam também isso dentro do filme para passar essa experiência para o espectador. É o que fica no lugar do espectador, que observa, que tem questões, que pergunta ao Krenak como é que eu vou entender isso, que eu tenho uma visão tão racional, ocidental. Né? E ele me responde isso, que vai ter experiências assim como o Siddhartha teve. Eu também vou ter a minha experiência, né, de acessar essas portas do inconsciente. Eu acho que o filme, nesse aspecto, é muito verdadeiro. Tem uma entrega do Siddhartha, minha, de toda a equipe, do fotógrafo que fez um trabalho maravilhoso,
da Letícia Simões, que escreveu esse roteiro junto comigo, e eu acho que a gente vai em busca desse sonho perdido, ou desse inconsciente impossível de acessar, que agora a gente começa a abrir as portas para ele. E eu acho muito legal, eu como crítico de cinema e cinéfilo também, né, poder ver trechos dos teus filmes também costurados, né, ao documentário. Então, poxa, eu amo Cinema As Meninas Urubus. É um filme que eu assisti no cinema quando passou na primeira vez, né, em 2005. E é legal ver como já tinha esses pensamentos, talvez nem soubesse, na verdade, eu não tinha, talvez, né, elaborado na tua mente, né, mas já tinha vários desses conceitos nos seus próprios filmes. E agora meio que tu descobre também, né, nesse documentário e coloca isso também junto com o espectador. Um dia eu não estava entendendo tão bem os conceitos que o Siddhartha apresentava, e eu mandei o meu primeiro curta, Maracatu, Maracatu, ele assistiu, me escreveu e falou, Marcelo, está tudo ali. As criaturas da mente, a questão do trânsito, está tudo ali, era interesse seu desde o primeiro filme. E é isso. Então eu falei, não, então é isso. O meu ofício é fazer cinema. Através do cinema, que é uma área que eu conheço, eu vou acessar os conceitos do Siddhartha e a gente vai construir esse diálogo entre cinema e ciência. Isso me abriu portas para, a partir daí, seguir essa narrativa. Bom, e o filme também ele pretende abrir portas para o espectador também. Então, queria, Marcelo, que tu convidasse aqui o pessoal para assistir ao filme. É importante sempre dizer, né, que como ele estreia, né, o filme brasileiro, quando estreia, ele tem que ser visto o mais rápido possível para que o público seja maior e que os cinemas achem interessante que o filme continue também em cartaz, né? Quanto mais gente vai no primeiro final de semana, mais chance o filme tem de continuar em cartaz mais tempo. Exato, eu convido vocês, brasileiras e brasileiros, a assistir o nosso filme Criaturas da Mente, que entra em cartaz a partir do dia 8 de maio nos cinemas. Eu acho que é um filme que a gente reflete muito sobre a alma brasileira e reflete muito sobre a importância do sonhar. Sonhar para construir futuros, sonhar para construir uma vida melhor. Maravilha. Marcelo, muito obrigado pela tua participação aqui. Muito sucesso com o filme. Obrigado, querido.